famoso, eu acho que todo mundo já leu, ou já ouviu alguém lendo, e conhece esse texto. E a palavra de Deus é maravilhosa, ela se faz nova. E toda vez que você for ler a Bíblia, e no mínimo você tiver orado antes, o Espírito Santo vai falar muito com você, muito. Às vezes você pensa, nossa, como que o pastor Alcides faz para pregar todo domingo? É porque ele estudou muito, fez teologia e tal. Como que os pastores conseguem? Na verdade, o grande segredo de ler a Bíblia é você orar muito antes, adorar a Deus, aí você vai ler a Bíblia. Aí a Bíblia fala muito com você. E esse texto, eu encontrei umas coisas muito legais nele, queria compartilhar com vocês. E foi assim, lendo a Bíblia, orando antes, buscando a Deus antes, que Deus ele se revela para nós. Amém? Vamos ao texto então de João capítulo 5, do 1 ao 17. Eu vou ler para você, se você puder acompanhar comigo no telão, aí você não se perde também, ok? João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. 16, 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. A resposta de Jesus foi: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém? Feche seus olhos e faça uma oração aí do seu jeitinho, pedindo para que Deus fale com você nessa noite. Senhor Deus, abrimos nossos ouvidos para Ti, queremos ter a nossa mente totalmente cativa a Ti agora, a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a prestar atenção naquilo que Tu tens para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu li esse texto e achei coisas muito interessantes nele, e além do próprio texto em si já ser muito interessante, mas ele tem grandes ensinamentos para a gente.
E eu fui percebendo que ao longo da nossa vida a gente é desafiado a carregar o peso da responsabilidade de fazer a nossa vida dar certo. O peso de ter a nossa responsabilidade de qualquer jeito fazer a vida funcionar, ser um sucesso na nossa vida. Seja na nossa vida amorosa, o nosso casamento tem que dar certo, seja na nossa vida profissional, financeira, a nossa saúde, nós somos o responsável por fazer a nossa vida dar certo. A vida exige muito de nós, gente. E eu vi nesse texto que as pessoas da nossa sociedade, elas estão em movimento para se desenvolver, para crescer, para amadurecer, para desenvolver a sua vida pessoal. E nesse texto eu encontrei 3 movimentos, tanto que o título dessa ministração é simples, chama 3 movimentos. 3 movimentos que existem nesse texto, que de uma maneira geral mostra como a nossa sociedade, como nós estamos agindo referente ao desenvolvimento da nossa vida. E o primeiro movimento que nós vemos, ele está muito claro, no versículo 3 fala que de vez em quando, pode colocar lá, de vez em quando aparecia um anjo. É um negócio meio lógico pensar nisso, aparecia um anjo, eu não sei como ele era, logicamente deveria ser um anjo loiro, de olho azul, branco, com cabelo encaracolado, e ele aparecia forte e tinha um tanque com muita água, e ele pegava uma colherzona de pau lá, celestial, e ficava mexendo naquele tanque, e aí ele ia mexendo, e a primeira pessoa, olha que coisa maluca, que pulasse naquele tanque, seria curado de qualquer tipo de doença, de graça assim. Só que tinha que ficar ali perto do tanque, por isso que tinha uma multidão de pessoas doentes, pessoas que tinham problemas no seu físico. E isso mostra pra gente, esse primeiro movimento chamado o movimento das águas. Esse movimento das águas mostra que a maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas da nossa sociedade, ela está em busca de uma religião, não para ter um relacionamento com o Deus daquela religião, mas apenas para conseguir uma resolução rápida, imediata, uma mágica para corrigir algum problema da sua vida, seja no seu físico, seja um problema no seu casamento, seja um problema de falta de emprego. As pessoas estão indo atrás de religião em procura do agitar das águas, estão à procura de uma solução instantânea, de uma provisão imediata. Eles querem se relacionar com uma divindade para resolver um problema pessoal. Essa é a grande multidão. Eles estão indo atrás de religiões, mas para resolver problemas pessoais, não para ter relacionamento com o divino. As pessoas, elas estão com preguiça hoje de estudar, de trabalhar, de ralar. Elas chegam até pastores, padres e líderes de religiões e falam assim: ó, está aqui o meu casamento destruído, conserta meu casamento, faça uma oração. Eu perdi meu marido, me dá um óleo ungido para eu ungir a calça dele, por exemplo. Ou vai numa outra religião, eu dou o nome dele e o dinheiro, e você coloca na boca de um sapo, amarra e eu tenho ele de volta. Então as pessoas, elas precisam resolver os seus problemas, e elas querem resolver de uma maneira muito rápida. Sabe o que acontece? As pessoas não querem assumir a responsabilidade de ter que sentar para conversar com o marido e resolver o problema, de ter que estudar muito para passar no concurso. As pessoas não querem assumir a responsabilidade. Esse pessoal que está no movimento das águas, que estão na beira do tanque de Betesda, essa grande multidão preguiçosa, que está jogando para Deus responsabilidade que é sua, que está colocando diante de Deus e está esperando um milagre, está esperando o anjo do Senhor vir e mexer as águas, para ele poder conseguir o que tanto deseja. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, que a pior coisa que existe é você viver mendigando milagre, é você viver dependendo de milagre. Isso é muito complicado. A Bíblia, tanto que ela chama milagre no Evangelho, ela chama de sinais, porque todo milagre que Jesus fazia era para apontar para algo mais importante que o próprio milagre em si. Quando Jesus ele multiplicou os pães, depois ele se revela como o pão da vida. Esse pão que vocês comeram é um pão que mata a sua fome física, mas existe, amém, o pão da vida que desceu do céu.
Quando Jesus realizava um milagre, ele estava querendo apontar para algo muito mais importante que o próprio milagre. Jesus não realizava milagre, Jesus realizava sinais. Jesus estava apontando para algo. E é interessante a gente entender que Jesus estava, toda vez que realizava um milagre, ele estava apontando para coisas do tipo salvação, redenção, reconciliamento de Deus e os homens, arrependimento dos pecados, mudança de vida. Jesus estava apontando para a liberdade, não só em si para a cura da pessoa. A gente percebe que o que Jesus queria dar para aquele paralítico não era apenas a cura das pernas. A Bíblia diz no versículo 14, que depois que o homem começou a andar, ele perdeu Jesus de vista na multidão, mas o versículo 14 diz que Jesus o encontrou lá no templo. Jesus encontrou o paralítico andando no templo. Ele foi curado e já foi para o templo. Quando Jesus o encontra no templo, Jesus o chama e fala o que realmente ele precisava ouvir. A princípio Jesus veio para curar as pernas daquele homem, para chamar a atenção dele, para falar o que Jesus falou para ele lá no templo. Então Jesus chama o homem no templo, no versículo 14 e diz: olha, você está curado, não volte para o pecado, para não acontecer coisa pior. E aqui eu abro um parênteses, não é que Jesus disse: ó, está vendo que você é aleijado? Foi meu pai que pesou a mão sobre você. Está vendo o câncer que você tem? Está vendo o problema que você está passando? Está vendo o seu desemprego? Foi Deus que está pesando a mão sobre você. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, não era nesse sentido assim, ó, para de pecar, senão eu vou fazer coisa pior com você. Não. É para de pecar, porque o salário do pecado é a morte. Você vai se dar muito mal. Aquilo que Deus rotula como pecado é porque faz mal para a gente. Não é porque Deus fica chateadinho com o nosso pecado, é porque faz mal para você que é filho dele. Por isso que Deus fala para você fugir da aparência do mal. A grande questão aqui que eu quero trazer para vocês é que Jesus queria não apenas curar as pernas daquele paralítico, Jesus queria consertar o problema de relacionamento daquele paralítico com Deus. E disse para ele: fuja do pecado, não peque mais, senão vai acontecer coisa pior com você. Jesus estava dando uma nova chance para ele. Tanto que dizem os teólogos que quando Jesus disse para ele: levante-se, esse levante-se significa ressuscita, volta à vida, volta para Deus, sai desse buraco de vida e vem viver com Deus de novo. O que Jesus queria dar para ele era o mais importante. Jesus queria dar a chance de arrependimento e de uma nova vida. Lembra dos 10 leprosos? Quando Jesus chegou numa cidade e fora da cidade tinha 10 pessoas com problemas de lepra. E Jesus não saiu perguntando, ele simplesmente curou os 10 leprosos que estavam clamando: cura-me, cura-me, e Jesus curou os 10. E Jesus continuou andando, e somente um foi até Jesus, e foi agradecer a Jesus. Aí Jesus falou para ele: cadê os outros 9? Ele disse: eu não sei, mas eu vim aqui. E Jesus deu a salvação àquele cara. Porque o mais importante da cura da lepra era a salvação. Tanto que tinha 9 caras curados, mas que foram para o inferno. A grande centralidade do evangelho que a gente percebe aqui é que a maior preocupação de Jesus é com a nossa alma, não é com a paralisia das nossas pernas. Todo milagre que Jesus fazia era um sinal. Ele queria chamar a atenção das pessoas. O que acontece é que existem pessoas que vivem em busca de movimento de águas, sempre esperando por milagre. E gente que sempre fica esperando por milagre, acaba se frustrando. Porque milagre, como o texto diz, acontece de vez em quando. Para mim, é raro acontecer um milagre. Não é uma questão de eu não crer em milagre. Ah, então você não acredita em milagre. Não, não é que eu não acredito em milagre, eu só não vejo muito. Só não vejo muito. Um anjo do Senhor aparecia no tanque de Betesda de vez em quando. Não dava para curar todo mundo, era um só que pulasse primeiro. Então tinha muita gente frustrada no tanque de Betesda. Inclusive um paralítico há 38 anos. Muita gente está esperando pelo milagre, e quem vive esperando por milagre, acaba se frustrando com Deus. E quando a pessoa se frustra com Deus, quando Deus não faz o que tanto a pessoa quer, a pessoa se torna independente de Deus. Gente frustrada com Deus e com religião, é o que mais tem por aí. É o que mais tem, e você vai encontrar muito por aí. E o resultado disso é que a pessoa sai do movimento das águas,
O cara está encostado no tanque de Betesda e nada está acontecendo. Ele está encostado na igreja, ele está encostado no pastor, ele está encostado na sua religião, e a vida não muda, e não fica rico, e o casamento não melhora, e o traste do marido não muda. Aí sabe o que acontece? Ele dá as costas para o tanque de Betesda, mas automaticamente ele dá a costa para Deus, dá a costa para as pessoas, e ele passa para o segundo movimento. O segundo movimento que eu li no texto, está no versículo 7, fala que ele falou assim: ninguém me ajuda, então eu vou tentar entrar sozinho, eu vou tentar sozinho. Esse estou tentando entrar, esse estou tentando sozinho, é o segundo movimento, que muita gente que se frustra com Deus e com religião e com pessoas, acabam entrando, que é o movimento de viver por conta própria, da autossuficiência, da independência de Deus e dos homens. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de conselho, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de igreja, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso de jejuar, eu não preciso de célula, eu não preciso de comunhão, eu não preciso de ninguém enchendo a minha paciência. Eu, comigo mesmo, eu vou conseguir dar um jeito. E a pessoa se torna independente e autossuficiente. Mas a pessoa decepcionada com Deus e com os outros, ela começa a viver de uma forma independente. E o problema de viver de uma forma independente é que a pessoa acaba se tornando egoísta. O cara que é autossuficiente acaba se tornando competitivo e acaba se frustrando de novo. Tem muita gente que está no caminho do próprio movimento, da vida independente. Aí sabe o que acontece? Ele se torna egoísta. Imagina comigo, a Bíblia não fala que aquele homem estava há 38 anos no tanque, só fala que ele era paralítico há 38 anos. De vez em quando o anjo vinha, e com a colher de pau lá ele mexia o tanque, as águas, e esse cara, vamos imaginar que ele veio se arrastejando e parou do lado do tanque. É isso o tanque? É. Quando apareceu o anjo, imagina como que era isso, vai da imaginação de cada um, mas apareceu o anjo, ele começava a mexer aquela água, e aí quando ele foi se arrastejar para pular, veio um surdo correndo, que era surdo não cego, ele veio correndo, e ele pulou, e caiu lá dentro, e saiu ouvindo. Aí todo mundo aplaudiu, funciona! Louvado seja Deus, funciona! Aí ele estava lá esperando, comendo um pãozinho, de repente começa o anjo a mexer as águas de novo, vem uma mãe com um cego, e a mãe, meu filho, ele, pode, o filhinho é criança, aí vem a criança, e a mãe joga o moleque lá dentro, quase morre afogado, vai, puxa ele pela bengala, ele sai enxergando. Aí na terceira vez ele já está de saco cheio, esperando, aí vem um outro lá, doente, pula, aí vem o outro e pula, e vem o 10º, o 20º, o 100º, e o cara vai ficando para trás. Chega uma hora da vida em que tudo começa a dar certo para todo mundo, mas não dá certo para você. Pô, só eu que não vou casar? Só eu que não vou conseguir prosperar? Eu estou na igreja há tanto tempo e dá certo para todo mundo, e parece que Deus vai derramando as bênçãos assim, aí chega na minha vez ele pula. O que Deus tem contra mim? O que a igreja tem contra mim? A pessoa começa a ficar tão egoísta que ela não consegue mais celebrar que o outro foi curado, celebrar a vitória do outro. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando irritada com a bênção do outro. Aí o outro vem e mostra para você uma bênção que ela conquistou, você está irritado já com ela, e tão abençoada que ela é. Sabe quando parece, quando tudo dá certo para os outros, não para você? Isso é o começo do egoísmo. Quando somos tomados por egoísmo, a gente não celebra a vitória do outro, a gente não fica feliz pelo outro. Na verdade, dane-se o outro. A frase do egoísta é: a questão não é que eu sou egoísta, a questão é que se eu não correr por mim, quem é que vai correr? Então ele vive no horizonte do próprio umbigo, e ele sai correndo para resolver a sua vida. Ele não olha para cima, ele não clama a Deus, ele não pede ajuda de pessoas, ele simplesmente vive a sua vida. Outra coisa que acontece com quem vive uma vida de autossuficiência, a pessoa ela se torna competitiva. Aí antes, aquele que era meu parceiro, ele se torna meu rival. Ele falou para Jesus assim, o paralítico: eu não tenho ninguém que me ajude.
O ceguinho lá tem a mãe dele. Os outros lá pegaram aquele outro paralítico e jogaram no rio, no tanque. Agora eu não tenho ninguém para me ajudar. Já reclamando que estava um negócio de rivalidade ali. Óbvio. O grande problema é que se perde a humildade de reconhecer que precisa da ajuda do outro. Que precisa, olha que besteira. Gente, a grande verdade é que ninguém consegue nada sozinho, nada. Você pode me apresentar tudo que você já conquistou na vida. Tudo que você é, tudo que você tem, é dádiva. É porque Deus te abençoou e porque pessoas te ajudaram. Ninguém chega no topo sozinho, pessoas te ajudaram. Foi sua mãe que te criou, foi seu pai que te educou, foi teu professor da escola lá que teve compaixão e ensinou você. Foi um patrão que te deu uma oportunidade no trabalho, foi uma oportunidade que alguém deu para você. Foi Deus que está abençoando o seu trabalho. Ninguém consegue nada sozinho. E tudo que a gente tem é resultado da ação de Deus e de pessoas. Aí quando você fala assim, não, eu sou autossuficiente, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Você cai na competição e na comparação. Sabia que é até errado dizer, eu colhi porque eu plantei? O correto é dizer, eu colhi porque Deus abençoou a minha semeadura. Porque quando você pega aquele feijão e coloca num copinho com algodão e molha, e você deixa lá em cima da geladeira, e no outro dia você vai ver, teve um romper daquele feijãozinho e nasceu um brotinho. Você estava dormindo, alguma coisa aconteceu, uma mágica ali, uma magia sobrenatural que rompeu aquele feijão ali. Quando eu e a Thalita engravidou pela primeira vez da Rafaela, eu e ela chegamos no médico, papais novinhos, e diante do doutor nós falamos assim, e agora? O que a gente faz? Ele falou, agora chora. Tô brincando, só faltou ele falar isso, chora, meu irmão. Ele falou assim, não faz nada, você já fez o que tinha que fazer, agora não faz mais, espera um pouco. Mas já tá lá a semente e deixa rolar. E ele nem é de igreja, nada. Nós falamos, mas não tem que fazer nada, porque agora é com Deus. Ele falou isso. Eu falei, glória a Deus. É com Deus agora. Aí vai acontecendo dentro da barriga da pessoa, né, Jaque? A Jaque está ali dançando, e eu seguro essa criança. E vai acontecendo. Não precisa fazer mais nada. Está ali. Naturalmente, igual o feijão que brota. Então, está ali. Então quem que faz isso? E o nome disso é dádiva. Deus deu, Deus abençoou. Então o correto é dizer, eu colhi porque Deus abençoou. E a pessoa que é competidora, a pessoa que é egoísta, autossuficiente, ela vai se frustrar. Não tem como, por isso que nós somos uma sociedade de pessoas frustradas. Ela vai se frustrar. Versículos 5 e 6 é ele falando isso. Ele está tão frustrado que ele falou, ninguém me ajuda e eu não consigo. Só faltou ele falar assim, antes de eu ir, a hora que eu estou chegando, vem um imbecil e pula na minha frente. Então o mais interessante é que a pessoa que está frustrada, ela está magoada, ela está chateada, ela está com a alma pesada, ela está esgotada, depressiva. E quando a gente está muito cansado, muito frustrado, a gente fica muito desanimado, aí a gente não consegue fazer nada, e o desânimo paralisa a gente. A frustração deixa a pessoa amarga também, porque ela fica descontando nos outros as frustrações de vida que ela teve, as coisas que deu errado na vida dela, ela fica jogando para os outros, aí ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim não. E ela é autossuficiente, e ela se basta, e é assim. É mais ou menos a pessoa que se acha autossuficiente. A comparação mais lógica que a gente pode ter é a pessoa que vai parar de respirar. Ela fala, eu vou parar de respirar porque eu me basto, eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro de mim, então eu preciso de oxigênio. Vou parar de respirar. Para de respirar. Não preciso de ninguém. Aí ele para. Ai, caramba, me deu um negócio aqui. Só de brincadeira já. A pessoa para de respirar. Aí dizem que quando a gente para de respirar, e por muito tempo assim, quem já passou por isso pode dizer, as faculdades mentais dela começam a dar um problema ali, ela começa a ficar meio doida. Ela tem falta de oxigênio no cérebro, ela começa a ficar e vai dar um ataque nela. Então,
É exatamente assim, a pessoa autossuficiente, ela não consegue tomar decisões sábias, ela não consegue decidir o correto, ela está com as faculdades meio conturbadas ali. A pessoa autossuficiente também, quando você fica sem respirar, você tem problema sério na sua alma, suas emoções começam a ficar aceleradas, tentando salvar a sua vida. A pessoa que é autossuficiente, ela depende de calmante e etc, porque ela é totalmente descontrolada nas emoções. E a pessoa que acha que se basta, ela também tem muitos problemas sérios no físico. A verdade é que os que têm humildade para reconhecer e buscar a ajuda dos outros, têm muito mais chance de dar certo na vida. Quando você fala assim, a responsabilidade de fazer minha vida dar certo, não está comigo só. Está com Deus, está com os meus amigos, está com a minha família. Para mim dar certo é com um pessoal aqui que está me ajudando, a pessoa que tem essa humildade de buscar conselho. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ai, eu quero decidir algo muito sério na minha vida, peça conselho para os seus amigos, para os seus parentes. Então a pessoa que se fecha aos outros, ela tem mais chance de se perder na vida e dar as coisas erradas. A pessoa que se fecha para Deus, já que Deus não me curou, paguei o carnê certinho lá na igreja, eu fiz a 7 sexta-feira da campanha do milagre, eu passei na corrente de oração, sei lá do que, e passei correntes do WhatsApp para as pessoas, e não funcionou. Aí ela se fecha para o tanque, ela se fecha para Deus, aí ela começa a ficar muito frustradinha, muito cansadinha. Sabe o que acontece? Ela fica tão chateada com Deus, que ela se fecha para Deus. E a pessoa que se fecha para Deus e fica nesse movimento, ela cai no caminho de uma frustração solitária. Olha o que diz em Salmos 25, versículo 3: os que esperam em ti jamais serão decepcionados. Salmos 25, 3: os que esperam em ti jamais serão decepcionados. Bonito isso, né? Vamos ver o contrário, aqueles que ignoram a Deus sempre irão se decepcionar. Sempre. E o último movimento que eu achei no texto é o versículo 5 ao 7. Fala que o homem estava chateado, frustrado, com raiva das pessoas doentes que pulavam antes dele. Gente, e de repente, o Deus encarnado, viaja comigo aqui um pouco. Jesus, ele ficava andando, e até aí tudo bem, porque ele tinha liberdade, ele ia andando, a fama dele estava correndo. Aí veio uma mulher e teve a incrível ideia de vir correndo e tocar nele. E funcionou isso aí, esse milagre aí. Ela tocou nele e foi curada. Ela estava doente. Depois que essa mulher fez isso, a Bíblia começa a falar que aonde Jesus ia, amontoava um aglomerado de pessoas querendo tocar nele. E aí que os 12 deixaram de ser discípulos para ser guarda-costa dele. Praticamente foi isso. E ficava numa corrente, sai daqui, tirava a veinha, chutava a criança, tirava as pessoas. Aí Jesus, não, deixa as crianças virem, a veinha não, já vai morrer já. Tô brincando. Aí Jesus, aqui, calma. E as pessoas assim cercando Jesus e querendo relar nele. Aí Jesus tinha que subir no barco e ir lá para mais da margem para pregar. Posso pregar? E o povo entrando na água querendo tocar nele, e Pedro com espada, imagina. Aí Jesus, ele para a multidão, segura eles aí, eu preciso falar com aquele paralítico. Olha isso, gente, o Deus encarnado, lotado de gente querendo tocar nele. Ele falou, para tudo, eu tenho que falar com aquele cara, porque faz muito tempo que ele está ali esperando. Jesus teve muita dó do cara. Quando Jesus chega perto dele, e era um período de festa dos judeus, e depois que esse cara foi curado, ele vai para o templo. Ele era um cara de tradição judaica e tudo, ele sabia da vinda do Messias, com certeza já tinha chegado no ouvido dele que o Messias estava aí, que o negócio estava rolando, e ele estava ali no tanque, e de repente ele chateadão ali, sentado, aí Jesus aparece diante dele e fala, você quer ser curado? Jesus, acho que ele nunca foi tão objetivo assim. Jesus não falou, oi, tudo bem, como é seu nome? Eu sou Jesus, prazer. Não, ele falou, você quer ser curado? Era só o cara falar o quê? Quero? Sim? Pois não? Faz aqui, mexe comigo, cura, qualquer coisa, é só acenar, dá joia. Aí ele falou assim,
falando, você quer ser curado? Mas como? Tem ninguém para me ajudar? Esse aqui, e ninguém me joga lá, e eu não consigo, olha aqui. Aí Jesus, mas foi isso que eu te perguntei. Tanto que Jesus nem pergunta de novo para ele. Já fala assim, ó, tá. Levanta. Para de falar, é melhor. Levanta. Pega a sua maca e vai. Olha que legal isso. O paralítico estava tão revoltado, tão chateado, tão frustrado, tão fechado para as coisas de Deus, que ele nem percebeu que Jesus estava ali. Ele estava, às vezes, também tão concentrado no anjo do Senhor, que ele esqueceu do Senhor do anjo que apareceu ali para ele. Ele estava tão focado. A religião, gente, ela faz a gente ficar com os nossos olhos focados no Senhor, no anjo do Senhor, na religião, no pastor, no cumprimento das leis, no Buda, na mesa branca, na mesa preta, na galinha, na encruzilhada. A religião, ela fala assim, ó, o segredo está aqui, ó, no anjo do Senhor. É essa representação do milagre instantâneo, essa representação que a religião nos faz olhar para esse foco. Enquanto que o Evangelho, ele levanta a nossa cabeça e fala, veja o Senhor do anjo. Não é o anjo do Senhor, veja o Senhor do anjo, ele está aí na sua frente. O homem estava aqui, olhando para o tanque, e Jesus leva, olha quem te fala. Tanto que quando pegaram o homem e falaram para ele, quem que te curou? Ele falou, eu não vi. Você não viu? Você nem percebeu? Quem foi que te curou? Ele estava muito frustrado. A religião, ela te ensina então a buscar o anjo do Senhor, mas o Evangelho te faz prestar atenção no Senhor do anjo. O foco do Evangelho é restaurar o seu relacionamento com Deus. Vamos ser sinceros aqui, qual que é o real problema da humanidade? É a paralisia das pernas? É falta de casar? Solteiro, você não sabe o que você está pedindo para Deus, que é uma bênção. É não conseguir filho, é não conseguir um carro mais caro. Qual que é o real problema do ser humano? É dinheiro? Esse é o problema do ser humano? Eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro e é frustrado e é depressivo. O problema do ser humano é casar? Eu conheço muito. Muito. Que casou e... o que eu fiz da minha vida? Eu falava para ele, mas você não queria tanto? Encheu o saco. E você não me avisou, pastor? Eu falei, não. Qual que é o real problema da humanidade? É a falta de comunhão com Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nos tiraram da glória de Deus, o pecado, nos desligaram da tomada, nossa bateria está acabando, a gente não é mais... E aí? Aí Jesus veio para resolver isso. É como que se ele quisesse dizer, ô paralítico, eu sei que você está há 38 anos aí, mas assim, não importa isso, ó. Você tem que se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e tal. Mas Jesus, ele vai de encontro às pessoas, e as pessoas estão tão frustradas, tão cansadas, tão sobrecarregadas, que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele traz vida. E depois que ele faz o sinal, ele aponta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa voltar para Deus, senão não adianta nada você abandonar a cadeira de roda, não adianta nada você ser curado da lepra. Você precisa se voltar para Deus, porque o seu real problema não é a lepra, seu real problema é a falta de relacionamento com o Espírito Santo, e você ignora ele. Esse é o verdadeiro problema da humanidade, e a verdade é que Cristo está se movendo. O diabo, ele fica soprando no nosso ouvido que Jesus não está nem aí para nós. Porque, convenhamos, às vezes a gente para pensar e fala, caramba, mas Deus parece que não quer fazer. Eu orei tanto, eu pedi tanto. Eu já falei para vocês quando a Thalita estava orando pela cura do Gustavo, que estava com uns problemas na pele, e eu estava deitado já na cama, em intercessão por ela. Ela estava lá no quarto, eu só com a mão aqui intercedendo, e a Thalita orando lá. E eu comecei a ouvir a oração dela, e ela começou a quase que chorar, falando, Deus, cura meu filho, Deus, eu nunca te peço nada. Sabe assim, meio que, ó Deus, pô Deus. É igual eu quando era adolescente e tinha muita espinha. Aí eu ficava olhando no espelho e falava, Deus, o Senhor abriu o mar, Deus. O Senhor multiplicou pães, Deus. O
que é isso aqui, Senhor? Dá uma limpeza de pele. A gente quer essas coisas, a gente vai atrás de Deus. Se você parar para pensar e começar a ouvir o que você ora, nossa, a gente já vem com a listinha de tarefas que Deus tem que fazer para nós, porque a nossa vida é muito ruim. E é assim, o nosso relacionamento com Deus é baseado nisso. Faz isso aqui para mim, faz aquilo lá, cuida do meu filho, liberta isso aqui, faz isso aqui, tal, me dá dinheiro. Deus, ele fica com aquela lista de tarefas e o mais importante não é isso. E o diabo, ele fica falando para nós que Jesus está desinteressado, porque a maioria das vezes Jesus não faz o que a gente pede. E quando Jesus não se move do jeito que a gente quer, a gente acha que ele não está nem aí para nós. Porque daí ele se moveu na vida de alguém, e a pessoa lá conseguiu um bom emprego, e a gente fala, ué, mas eu que estava orando. Aí Jesus fala, mas foi ela que estudou e passou no concurso. Ele falou, não, mas eu que estava em jejum durante 30 dias no monte. E eu não ganhei a eleição. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está muito interessado nas pessoas. Jesus não está nem aí para o paralítico? Está muito aí para o paralítico. Está muito aí para fazer o paralítico andar. Ele está preocupado com a dor das pessoas. Jesus, ele é amoroso, ele está preocupado com as lutas, com as conquistas, ele está preocupado com os sonhos das pessoas. Só que ele não prioriza isso. A prioridade dele é outra com você. Concorda? Jesus, ele não veio para esse motivo. Ele não veio morrer na cruz para você passar um concurso público. Jesus não veio morrer na cruz para você, feinho, conseguir achar uma mulher bonita para casar. Não faz sentido. Nem Jesus consegue isso aí. Jesus, ele não foi... Ele não morreu na cruz para que você consiga ser próspero financeiramente. Pô, por que ele morreu na cruz? Literalmente para ser uma ponte, um caminho de retorno a Deus. Mas e aí, quando eu chegar a Deus? E aí as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai conseguir casar, você vai conseguir ter dinheiro, você vai conseguir ser feliz. Mas se eu não conseguir, mas não faz diferença, porque você chegou em Deus, e Deus é o ponto final. O que você conseguir depois de Deus, ou não conseguir, não vai fazer diferença. O dia que você conseguir Deus. Amém? Então, para a gente estar encerrando, a gente está tão preocupado com os nossos problemas, que a gente não está mais percebendo Jesus. A gente não está perdendo Ele na multidão. Ele está na nossa frente, Ele está falando com a gente, e a gente está com a cabeça baixa falando dos nossos problemas. Mas ninguém me ajuda. Mas sempre há alguém que consegue chegar antes de mim. Nós não estamos prestando atenção no que Jesus tem falado. É até chato perguntar, mas qual foi a última vez que Jesus te falou alguma coisa, e o que Ele te falou? As pessoas, a maioria, está prestando atenção no tanque, está prestando atenção no anjo do Senhor, na religião, no pastor, no padre, nas filosofias. Tanto que a religião, ela nos ensina a ter fé. A fé da religião é a seguinte, é a fé que, de tanto ter fé, você move Deus em seu favor. Você tem muita fé, você move Deus em seu favor. Mas isso não é fé. A fé da religião é a fé que faz a divindade trabalhar para você. Isso não é fé. Isso é macumba. A fé é bíblica mesmo, fé bíblica. Fé é não fazer Cristo se mover. Fé é confiar que Cristo está se movendo. Aí eu descanso, meu filho, eu descanso, porque Cristo está se movendo. Às vezes Cristo não está se movendo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas Ele está se movendo. Versículo 17, coloca de novo para nós, por favor, Bruno. Versículo 17 de João 5, ele fala, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus meio que querendo se justificar, eu estou em movimento. Olha isso, meu Pai continua trabalhando até hoje, eu estou trabalhando. Ah, mas em casa, Jesus fala, mas eu estou trabalhando, calma. Se você soubesse o trabalho que você dá para o Espírito Santo. Eu aprendi, abrindo um parênteses aqui, que toda vez que a gente ora,
e a gente direciona a nossa atenção para Deus, a oração é você prestar atenção em Deus. Isso é oração. Toda vez que você para e presta atenção em Deus, no Espírito Santo, o Espírito Santo vem e muda você, e trabalha dentro do seu interior em coisas que precisam melhorar, porque Ele está preocupado no tipo de gente que você está se tornando. Então o Espírito Santo vai dando os ajustes, somente na hora que você está em oração, em conexão com Deus. Agora a pergunta é, quanto tempo a gente ora durante o dia? Sabe como que é a nossa oração? A nossa oração é assim, a gente chega para Deus e fala assim: Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, Deus, não esquece isso aqui, cuida, guarda minha casa, cuida do meu filho, ajuda isso aqui, ajuda. Em nome de Jesus, amém. Deita e dorme. Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo da paz que excede todo o entendimento vir repousar sobre você, e o Espírito Santo soprar sobre o seu ouvido, trazendo a restauração, a cura, a coragem, a ousadia. Não dá tempo, porque a gente está sempre com pressa. Fé não é fazer Cristo se mover, Ele já está se movendo. Fé é confiar que Ele está se movendo. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que o nosso foco está no ter. Isso é óbvio, a gente já falou muito disso. Nosso foco está no ter, e o foco de Jesus está em nós sermos, no que a gente vai ser. As nossas orações, a maioria delas, são referente a ter. Eu preciso ter isso, eu preciso ter a cura, eu preciso ter o emprego, ter isso, ter. E Jesus, essas orações sobem até Ele, mas Ele tá preocupado com dentro de nós, em quem nós estamos nos tornando com o passar do tempo. É como se eu perguntasse para você assim: o que você quer ter daqui a 5 anos? Você tem casa própria? Não. Você tem casa? Não. Você tem isso aqui? Não. Você tem um carro do ano? Não. Então projete a sua vida. A gente fala muito isso, falava. O que você quer ter em 5 anos? Se você for objetivo, você vai conquistar. Essa é uma palestra humana. Se fosse uma palestra de Cristo, Ele ia falar assim: o que você quer ser daqui a 5 anos? Porque Jesus está mais preocupado em quem você vai ser. Porque quem você vai ser vai determinar o que você vai ter e como você vai se relacionar com o que você tem. Está dando para entender? Quando Jesus ele olha para você, Ele está preocupado no tipo de gente que você está se tornando. Ele está preocupado em formar em você o caráter dele. Ele não está preocupado, em primeira instância, com o seu casamento que está destruído, com a falta de dinheiro para pagar suas dívidas, com os seus problemas de saúde. A princípio, na essência, quando Deus olha para você, Ele não vê roupa, Ele não vê a beleza, o corpo, Ele não vê os bens materiais, Ele não vê os títulos que você tem. Ele vê você, Ele vê a sua nudez. Então Ele olha para dentro do seu interior e fala: eu preciso mexer nisso, eu preciso mexer naquilo, eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso deixar ele menos isso, mais aquilo. E Ele começa a mexer dentro de você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O milagre que Jesus faz é te refazer. É te refazer. Ele está preocupado com você, de verdade. Esse é o maior milagre que Ele faz para a gente. Mas nós hoje somos a geração dos que estão realizados por fora, mas estão depressivos por dentro. Nós somos a geração das pessoas que estão cheias de dinheiro, cheia de bens, cheia de títulos, cheia de cuidados com belezas e vaidade, mas por dentro estão cheias de medo, cheias de angústia, cheias de insegurança, cheias de ira, cheias de maldade, cheias de pecado, bonito por fora e podre por dentro. É assim que é a nossa geração. Aí Jesus olha para a nossa geração e Ele olha para dentro de você e vê que nós estamos podres por dentro, que nós temos a raiz adâmica, que nós temos maldade, pecado, ira. E Ele vê a sua boquinha pedindo dinheiro. Aí Ele: não, o problema não é o dinheiro, o problema é você aí, ó, tem que corrigir isso aí, é mais importante. Se a gente pudesse ver. Enquanto a gente está preocupado muito com as coisas que a gente pode ter, e essa é a lógica da nossa sociedade, basta você pôr um chinelo havaiana, uma bermuda manchada e uma camiseta de vereador e entrar dentro de uma loja chique, e com o dinheiro cheio, sabe, o bolso cheio de dinheiro, mas você entra naquela loja, as pessoas vão te olhar de cima e embaixo, vão te tratar mais ou menos, o vendedor nem vai chegar. O que você quer? O que você vai querer?
O que você vai querer aqui? Aí você, não, o que eu estava pensando, não tem seu número. Aí, tchau. Aí sai, troca de roupa no carro e volta com um sapato bonitão, uma calça linda, uma camiseta de marca e entra. O valor da nossa sociedade é assim. A pessoa vai te dar um tratamento completamente diferente, porque para a nossa sociedade vale você ter. Você tem que ter beleza, você tem que ter dinheiro, tem que ter título, tem que ter bens materiais. Mas Jesus não está preocupado com isso. Para Deus é o contrário. O lance de Jesus é transformar você numa pessoa cada vez melhor, não cada vez mais rica. Eu vou repetir isso. O propósito de Jesus é transformar você cada vez mais uma pessoa cada vez melhor, não mais rica. O resultado disso é que conforme você vai ficando uma pessoa melhor, porque a gente fala assim, Deus, eu quero ser curado. Jesus fala, tá, mas eu quero te pegar e te colocar de pé, te fazer um grande ser humano, uma grande pessoa, cheia de caráter, cheia do Espírito Santo, com os frutos do Espírito evidentes em você. Eu quero te fazer um grande ser humano, um grande cidadão, um ótimo pai, uma ótima mãe. Aí você, tá, mas eu queria trocar de carro. Aí, não, você não entendeu o que eu estou falando. Eu estou querendo mudar e deixar você na sua melhor versão possível. Você é legal, mas e aí? E aí você vai, trabalha, conquista as coisas. Mas o tipo de pessoa que você vai ser vai definir a sua felicidade. Não as coisas que você tem, elas não definem a sua felicidade. Porque as coisas que você tem, pode o ladrão roubar, pode apodrecer, pode envelhecer, mas o que você tem aí dentro, quem você é, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Jesus nos enxerga como realmente somos, por isso que Ele está focado no que realmente importa fazer em nós. Enquanto a gente fica pedindo cura para a paralisia das pernas, Jesus está preocupado em nos libertar do pecado. Jesus está preocupado em nos libertar da nossa natureza adâmica. Jesus está preocupado em nos dar o caráter dele. Jesus está preocupado no fruto do Espírito. Jesus está preocupado nisso, porque é isso que vai trazer felicidade para nós. Então, é uma noite para você reavaliar em qual movimento você está vivendo. Como que eu reavalio? O que te motiva a falar com Deus? O que te motiva a ler a palavra? O que te motiva? Você que é um homem de oração, você que é uma mulher que vai à igreja, que vai à célula, que ora, que jejua, que busca o Espírito Santo, qual é a sua motivação? Qual a intenção que você tem de ir atrás de Deus? Você está focado no anjo do Senhor? Ou realmente você está focado no Senhor do anjo? O segundo movimento, então, se você está nele, não, eu já não oro tanto assim, eu já não medito tanto, jejum, não sei nem quando foi a última vez que eu fiz, eu não vou em célula, eu não leio tanto a palavra, eu não tenho de verdade muita motivação para buscar Deus, para orar, para ter relacionamento com o Espírito Santo. Se você se encontra nessa situação, é porque você está no movimento da autossuficiência. Você não ora antes para sair de casa, você não agradece a Deus pelos seus alimentos, você não ora e busca com prazer, com paixão a presença do Espírito Santo. Você perdeu, você é um morto espiritual. Em outras palavras, você está no movimento da autossuficiência, eu me basto. Não, eu reconheço que é Deus. Tá, mas na prática, você pensa que você se basta, porque já não tem fervor, já não tem temor, já não tem uma pessoa prostrada diante do Espírito Santo. Tem uma pessoa que já não ora tanto, tem uma pessoa que é meia boca espiritualmente, tem uma pessoa que é relaxada com as coisas do Senhor. Quanto de Bíblia você tem lido? Pessoa autossuficiente. Porque você não lê Bíblia para agradar a Deus, você lê Bíblia para Deus te melhorar. Quanto você ora por dia, de 0 a 10, qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Que está aí, para todo mundo, sobre toda a carne. Qual é? É 1, é 2, 5? Mais ou menos, não está nem bom nem ruim, é morno. Como que está? Convenhamos, não está muito bom. Então você é autossuficiente. Porque se você pensar que o Espírito Santo é coisas apenas para o culto, o Espírito Santo veio na terra para me dar o dom de línguas, é para isso aí. Se você não corrigir
deixar de ser autossuficiente e entender que o Espírito Santo, ele veio para te ensinar a ser o melhor pai possível. O Espírito Santo veio para ensinar a você, mulher, o que é ser uma mulher de verdade, uma mãe, uma esposa, uma jovem santa de verdade. O Espírito Santo veio para fazer você ter sabedoria, para trabalhar com dignidade, para ser um cidadão do bem, para ser uma pessoa boa, para ser um filho obediente, para ser um pai presente. O Espírito Santo veio para te ensinar ciências da vida, conhecimento, para te deixar uma pessoa inteligente, conhecedora, uma pessoa sábia, uma pessoa completa. O Espírito Santo veio para trabalhar e desenvolver o seu amor, que é muito ruim, muito fraco. Ele veio fazer que você tenha o amor de Deus na sua vida. E o Espírito Santo veio te trazer paz, paciência, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio, mansidão. O Espírito Santo veio para desenvolver você. Aí a gente transforma o Espírito Santo em coisinha de culto, e não é isso aí não. O Espírito Santo é para a vida, não é para a igreja, é para a vida. O Espírito Santo é o jeito que a gente trata ele, mostra se a gente está na autossuficiência ou se a gente está no movimento do Cristo. Se você está me ouvindo e fala, não, eu estou no movimento do Cristo, Cristo me achou no tanque de Betesda, frustrado, chateado, Cristo disse, ressuscita, levanta-se, vem para a vida, e eu tenho uma vida em abundância, cheia do Espírito Santo de Deus. Se você fala isso, meu irmão, você está no caminho certo. Quer dizer que eu vou conseguir? Não, para! Você conseguiu já. Você já conseguiu o que você precisa. O resto é consequência. Amém? Veja aí qual movimento você está. Eu vi hoje, estudei bastante sobre isso, me corrigi. O Espírito Santo falou muito comigo. E eu espero que você tenha entendido também a palavra, amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar agora pelo movimento das águas aqui. E você, que precisa ser curado, vem! Nós vamos agora pedir perdão e falar, Deus, eu te confundi com o gênio da lâmpada. A melhor oração que você pode soltar da sua boca é, Senhor, eis aqui teu servo. Eis aqui teu servo, faça em mim o teu querer, a tua vontade. Nós cantamos aqui hoje. Teu é o reino, não é meu. Tua é a glória, para sempre. Faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Eu só sou um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser a tua vida em mim, só isso. Me perdoe por ter. E Jesus entende a gente, porque nós somos meio que influenciados demais a preocupar com as coisas que nós temos que conquistar. Nós somos bombardeados nisso, em ter. Então é óbvio que quando a gente dobra o joelho para orar, é porque a gente quer ter alguma coisa. Então Jesus entende, não tem problema, você tem que orar. Eu costumo dizer isso, não existe oração errada. O errado é não orar. Ora, pede para Deus mulher para casar, pede dinheiro, pede tudo que você quiser, cura, fala com Deus, mas não fica só nisso, igreja. A gente tem que elevar o nosso relacionamento com Deus, porque isso aí são coisas desse mundo. Paulo disse, se eu espero somente pelas coisas dessa vida, se eu buscando Cristo, o busco somente por coisas dessa vida, eu sou o maior miserável de todos os homens, miserável. Porque Cristo, Ele tem coisas abundantemente além do que essas coisas, materiais, físicas. Ele é o único que através do Espírito Santo consegue penetrar a nossa alma, o nosso espírito e nos consertar por dentro. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir perdão, conscientes a Deus, e pedir a Ele que Ele reajuste o nosso foco. Aprenda isso, o Espírito Santo, Ele pega e faz com que você fique focado em Cristo. É como se Ele tivesse um holofote clareando Cristo, para que você encontre. E Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Qual que é o maior problema do ser humano? É a falta de relacionamento com Deus, que foi quebrada pelo pecado. Esse problema tem que ser corrigido, e somente o Espírito Santo pode corrigir.
Então ore ao Senhor nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Primeiro queremos agradecer pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por ter cuidado de nós. Nós nem Te agradecemos, nem percebemos, mas o Senhor faz tanto por nós. Queremos Te agradecer porque o Senhor se move em nosso favor. O Senhor se move, o Senhor trabalha. Por isso que nós estamos aqui Te agradecendo, Pai. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, e se por acaso, Pai, nós estamos atrás de Ti, apenas atrás de um tanque de milagres, apenas atrás dos Teus anjos, Senhor, nos perdoe. É que nós temos tantos problemas, somos rodeados de tanta coisa dessa vida, nós estamos tão frustrados com aquilo que ainda não temos, que as nossas conversas, Pai, se resumem nisso. Corrija-nos nessa noite, leve os nossos olhos a Cristo, tire os nossos olhos do tanque, nos leve os olhos para Cristo, Espírito Santo. Te pedimos perdão pela nossa autossuficiência, por nos acharmos demais, por nos acharmos o dono da verdade. Pedimos perdão, Pai, por pensar que a gente se basta, que nós não precisamos de Ti, que nós não precisamos orar, que nós não precisamos jejuar, que nós não precisamos meditar na Tua palavra, que nós não precisamos ir aos cultos, às células, que nós não precisamos de disciplina espiritual. Perdoe a nossa displicência, perdoe a nossa negligência com o Evangelho de Cristo, perdoe a nossa insistência em coisas materiais, perdoe o nosso egoísmo, o nosso orgulho, perdoe a nossa prepotência. Nós somos miseráveis, nós somos como pó, nós não temos poder para nada, nós não nos bastamos, nós somos tão efêmeros, tão passageiros, que nós somos dependentes da Sua graça, da Sua bondade, da Sua misericórdia todos os dias. Por isso Te pedimos, nos envolva no movimento de Cristo, nos envolva, nos dê uma fé inabalável, nos dê uma fé que confie de verdade no Espírito Santo, que Ele está trabalhando em nós, que Ele está trabalhando em nossa casa, em nossos esposos, nossos filhos, nossas famílias, nossa situação profissional, financeira. Deus, nos dê a coragem de levantar todos os dias e trabalhar o melhor possível, crendo que o Senhor também está trabalhando por nós. Deus, tira de nós todo medo, toda insegurança, toda frieza espiritual, e nos leve de volta ao Teu colo de amor, nos leve de volta à Tua intimidade, nos leve de volta a ouvir a Tua voz. Nós hoje colocamos diante de Ti os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos, queremos ouvir o Senhor dizendo para nós coisas que somente o Senhor sabe dizer, queremos ouvir os Teus conselhos, queremos ouvir a Tua palavra, queremos estar abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nós, para a Tua glória, Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nosso Pai. Glória a Deus, glória a Deus.